Olá, bom dia! Eu sou a pastora Silmara e estou muito feliz de estar aqui com você nesta manhã de terça-feira, no nosso momento Café com Deus. Eu vou interagir hoje com você no livro de 1 Samuel 17, no versículo 26, e depois eu estarei lendo o versículo 51. No versículo 26, a palavra de Deus nos diz assim: Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: O que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Lá no 51. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Em muitas situações de nossas vidas, nós ouvimos o não como resposta por todos os lados. Muitas vezes acreditamos, que esta resposta negativa, ela só vem para acabar com os nossos sonhos. Mas, querido, se você prestar atenção ao que Deus quer dizer para nós nesta manhã, Ele está dizendo que o Senhor, Ele sempre pode também te dizer sim. Sim, que você precisa lutar. Sim, que você precisa vencer. Foi isso que aconteceu com Davi quando o povo estava sendo afrontado pelo gigante Golias. Todos lhe disseram que não, mas Deus disse sim a Davi. E ele aceitou essa resposta de Deus para a sua vida, ele tomou essa resposta para ele e por isso ele se tornou vencedor. Por isso ele venceu, aquela grande batalha que estava na frente dele, aquele imenso homem chamado Golias. Talvez você, ao ouvir esta palavra, deve estar se perguntando nesta manhã: mas o que fazer quando tudo diz que não? Vamos refletir sobre os nãos que você já ouviu e pensar sobre o sim de Deus para as nossas vidas. Veja, quando nós ouvimos o não por parte da família, quantas vezes nós ouvimos não por parte da nossa família? O primeiro não, meus queridos, que Davi ouviu foi do seu irmão mais velho, chamado Eliabe, porque ele não acreditava que Davi seria capaz de vencer aquele Golias. Por quê? Porque ele era simplesmente um irmão que não era guerreiro, Dos 7 irmãos que Davi tinha, ele era o único que não era guerreiro. Ele era o que cuidava das ovelhas do pasto do pai dele. Então, Eliabe disse para ele: não, Davi, você não vai, porque você não tem nem noção de como guerrear, Algo semelhante também aconteceu em outro momento de Davi. Quando o profeta Samuel, enviado por Deus, na casa do pai de Davi, para ungir o novo rei de Israel, o pai de Davi apresentou 7 filhos para o profeta Samuel. Porém, o profeta Samuel disse que nenhum daqueles era o que Deus queria que fosse ungido como rei. Tanto é que, se você ler na palavra, Samuel ainda pergunta para o pai de Davi: você não tem mais algum filho? E aí o pai de Davi falou: eu tenho outro filho, mas ele cuida das minhas ovelhas. Mais uma vez, Davi recebendo um não da sua família. Ou seja,
no momento em que a sua família dizia para ele não, Deus dizia sim. Olha um outro momento interessante para nós refletirmos. O não que muitas vezes nós também recebemos, não só da nossa família, mas também da sociedade que nós vivemos. O que nós podemos tirar dessa lição em relação à sociedade? Davi recebeu um outro não. Quando ele chegou para o rei, Saul, e se ofereceu para enfrentar o gigante, o Golias. O rei Saul, vendo o tamanho, a estatura dele, a falta de experiência em batalhas, ele disse: não, Davi, você é um jovem, você não vai conseguir vencer esse Golias. Porém, Davi, ele insistiu de uma forma imensa, pedindo para o rei que ele queria confrontar aquele gigante, porque Deus já havia dito a ele que sim. Para ele ir, o sim já tinha sido dito pela boca de Deus. Queridos, quantas vezes você determinou em fazer algo e Deus disse sim para você, mas devido a um não que você escutou da sua família, ou um não que você escutou da sociedade, você desistiu de lutar pelo seu sonho, sabendo que a vitória era sua, porque o sim veio da boca de Deus, mas você retrocedeu. Quantas vezes, meu querido, Deus tem dito esse sim para você, porém as outras pessoas, elas tentam te enfraquecer dizendo não. Davi, ele assumiu a sua identidade, porque ele sabia quem estava com ele, ele sabia quem tinha dito a ele o sim. Você precisa buscar a sua identidade, é necessário. Outro terceiro não aqui, que Davi teve que enfrentar, foi o não que ele recebeu do inimigo, do próprio inimigo, o Golias. A palavra de Deus fala que esse gigante, quando olhou para Davi, chegando lá, antes disso tentaram colocar nele todas as vestimentas, de um guerreiro, mas nada dava certo, porque guerreiros eram pessoas fortes, Davi era um homem de estatura baixa, fraco, como diziam, como a sociedade olhava para ele, e ele só foi mesmo com as 3 pedrinhas dele lá, estilingue, e quando ele chegou perante ao seu inimigo, Golias, a palavra de Deus fala que Golias olhou para ele com desprezo, insultava ele com palavras e ria dele o tempo inteiro, dava gargalhada devido àquela situação. Mas Davi, como ele tinha recebido o sim da boca de Deus, ele se encheu de fé e ele respondeu para aquele gigante que quem iria lutar contra ele era o Senhor dos exércitos. Aleluia! Quando ele disse isso, amados, Deus tomou a frente daquela batalha. Quando nós dizemos para alguém que diz para nós o não, esse advérbio não, tentando paralisar os nossos sonhos, tentando paralisar a nossa vitória, nós devemos abrir os nossos lábios e dizer: querido, quem está dizendo sim na minha vida é o Senhor dos exércitos, é Ele que está ao meu lado, é Ele que disse o sim, e é com Ele, é através dEle que eu irei vencer essa batalha. Meus amados, talvez você tenha recebido muito não na sua vida, talvez o seu coração, o seu sonho está aí parado, neutralizado,
Porque Deus tem te dito sim, mas devido aos nãos que você tem recebido na sua vida, você tem parado a sua faculdade. Talvez você recebeu essa orientação de Deus para você estudar, para você fazer a sua faculdade, porque Deus vai te ajudar na sua vida profissional, mas tantos nãos apareceram. Não, você não é capaz de fazer essa faculdade. Não, você não terá dinheiro para realizar esse projeto, né? Ou até mesmo de comprar uma casa, ou de trocar o seu carro. Deus tem te dado sim, mas você tem escutado os nãos da sua família, da sociedade, do inimigo que se levanta para te neutralizar e fazer com que os seus sonhos estejam aí parados, ou até mesmo você não tem nem mais se lembrado da promessa de Deus na sua vida. Em todo tempo, queridos, Davi enfrentava o gigante, declarando dessa forma: hoje mesmo o Senhor te entregará nas mãos hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia, nesta palavra diz isso. Davi, ele declarava a vitória dele o tempo todo, porque ele confiava no Deus que estava na frente daquela batalha. Devemos seguir este exemplo de Davi, queridos. Precisamos lutar contra o inimigo das nossas almas, aqueles que são levantados para abrir os nossos lábios e dizer: não, você não irá conseguir, não, você não irá alcançar, não, esse sonho aí, não, isso aí você não vai, você não tem nem perfil para isso. Inimigos que vêm para roubar as sementes dos nossos sonhos. Meus amados, que nesta manhã nós venhamos a mudar a nossa postura do ouvir. Não vamos mais dar ouvidos a essas pessoas que irão aparecer em nossos caminhos para falar o não. Vamos ficar atentos, vamos se atentar ao sim de Deus para a nossa vida. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã. Senhor Deus, primeiramente, ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos permite de estarmos aqui nessa terra. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e que tem nos dado força, coragem, ó Deus, para vencer todos os dias aqui nesta terra. Senhor, a tua palavra, ó Deus, falou aos nossos corações nesta manhã. Quantas vezes, Senhor, nós ouvimos, ó Deus, inimigos que têm se levantado contra o sim que o Senhor tem nos dito, dizendo não, que nós não vamos conseguir avançar, que os nossos sonhos não são para nós, que estes planos não pertencem a nós. Pai, eu te peço nesta manhã que o Senhor venha ressuscitar os sonhos, ó Deus, desta pessoa que está me ouvindo, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, que já disse o sim, para que isso seja concretizado aqui nesta terra, que o Senhor venha, ó Pai, trazer a memória, ó Deus, desta pessoa, ó Pai, os planos, as promessas que o Senhor tem para ela. Não permita, Senhor, que essa pessoa venha fraquejar, não permita, Senhor, que este não, ó Deus, venha neutralizar, ó Pai, os nossos sonhos, as tuas promessas, os teus planos para as nossas vidas, ó Pai. Esteja conosco, Senhor, esteja ao nosso lado, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, fiquem atentos ao sim da boca de Deus, amém? Esteja passando essa mensagem às pessoas do seu contato, uma mensagem de fé, de esperança e de amor.
E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Um beijo no seu coração.